eu sou o Yuri Turbi. Hoje eu estou aqui trazendo mais uma entrevista na garagem e hoje eu estou aqui com uma entrevista única com o piloto de Fórmula 1, Raul Boésio. E aí, Raul, tudo bem? Meu, essa entrevista vai ser demais. E aí, Yuri? Eu é que agradeço ser entrevistado por você. Para mim é uma honra. Sei que você é um super estudioso e um amante do automobilismo, um aficionado por música. Então a gente vai ter muito o que falar. Na verdade, para mim é uma grande honra. Eu nem sei como eu estou conseguindo fazer essa entrevista. Fica tranquilo, vamos embora. Você é mais focada em falar da sua carreira, da sua vida e de várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida mesmo. E, tem uma grande revelação. Então, deixa o like, ajuda muito. Deixa o like e se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Vamos começar. Raul, a primeira pergunta, na verdade, antes de a gente começar, separei um mini currículo aqui. Começou na categoria de turismo aqui no Brasil. Pessoal, começou aqui no Brasil. Rapidamente se sobressaiu internacionalmente depois de um teste com a equipe McLaren, entrou para a Fórmula 1. Correndo na equipe Martin, uma equipe pequena, em 83 em 83 pela equipe Ligier. Correu na Fórmula Indy, fez a carreira nos Estados Unidos, correndo 13 vezes as provas de 500 milhas de Indianápolis. Tem mais uma, mas a gente vai deixar isso para entrevista. Ganhou o campeonato mundial de marcas pela equipe Jaguar. Que eles, como você não... Você ficou animado quando você viu o carro que, eles são mega irados. Dá para perceber que são bem aerodinâmicos. São. E correu em diversas provas das 24 horas de Daytona e fechou o ciclo de sua carreira correndo Stock Car aqui no Brasil. Não tem mais nada para falar. Tem muita coisa para falar. E se a gente vai falar de coisa, é nessa entrevista. E olha, essa entrevista pode ter o tempo que tiver, mas ele gosta de falar. Então, não me perguntem nada. Você não gosta de falar muito, né? Então vai ser um tete a tete aqui que os dois tagarelas, né? Aí? Dois tagarelas. Para a primeira pergunta, temos o seguinte. Muitos não sabem, mas antes do automobilismo, você foi campeão de hipismo. Por que você trocou o esporte de um cavalo só pelos motores e gigantescos cavalos de karts e esses carros de hoje em dia? Então, o meu irmão mais velho, ele gostava muito de cavalo. E aí a gente, na juventude, tinha uns amigos e a gente ia sempre nas férias para a fazenda deles e passava o dia montando cavalo. E aí sugeriram, quando voltar para Curitiba, que é onde nós nascemos, é onde nós crescemos, vocês deviam começar a montar na hípica. E aí o meu irmão foi e eu segui os passos dele. E aí, quando eu tinha, vamos dizer, a tua idade, um pouquinho mais novo, 9, 10 anos, eu comecei a montar. Meu irmão era 3 anos mais velho do que eu. E aí eu montei até os 16 anos. Fui bicampeão paranaense na categoria Mirim, que era até os 15 anos de idade.
Inclusive, aí quando você fazia 16 anos, você passava para a categoria júnior. Eu ganhei campeonato brasileiro, prova do campeonato brasileiro na categoria júnior, na categoria mirim. Fiz um campeonato brasileiro de júnior e aí um dia um amigo meu me convidou para ir no kartódromo para ajudar ele a empurrar o kart dele. E eu sempre gostei de, paralelo a cavalo, eu sempre gostei de carrinho, assim como você gosta assim desses carrinhos que você tem aí, essa coleção e tal. Eu passava horas brincando no chão, quando era pequeno, com o carrinho. E aí, no final do treino dele, isso já tinha... eu tinha 14 para 15 anos. Ele deixou eu andar no kart dele. E aí eu fiquei, assim, doido, que eu queria um kart. Queria um kart. Começou. E aí, mas meus pais, eu acho que já com uma sensibilidade de mãe, né? Tem sexto sentido, já pensou, e isso aí acho que não vai dar certo, né? Já estou vendo que isso aí não vai ficar só no kart, e falou não, não, não. Aí eu entrei em greve de silêncio em casa. Então, eu ia para a escola, aí voltava na hora do almoço. Naquela época, meu pai voltava do trabalho para almoçar em casa e jantava em casa, então a família toda se reunida na hora do almoço e do jantar. E aí eu não falava com ninguém, eu simplesmente sentado na mesa e fazia assim, ó, uau, uau, um som de carro passando. Ah, E aí a minha mãe falou, isso aí vai, daqui 5 dias ele vai esquecer. Passou 5 dias, passou uma semana, passou 2 semanas, 3 semanas, e eu só naquela, uau, aquela cara meio de mau humor sempre. E não, eu quero, uau. Aí perguntava alguma coisa, eu só respondia estritamente só o que era necessário. uau. Uau! Aí minha mãe começou a falar para as amigas, meus pais para os casais, amigos deles, que ela estava deixando eles loucos. Aí eu tinha uma madrinha, que inclusive era tia do Beto Papa, que foi quem me levou a andar no kart, que falou, eu posso dar de presente de aniversário para ele? Eles não tinham filhos, então posso dar de presente de aniversário para ele o kart? E aí minha mãe falou, olha, ele vai me deixar louco? Pode, tá, pode dar o kart. E aí eu me lembro que eu fiquei o dia inteiro na frente de casa, porque eu morava em Curitiba, e o kart estava vindo de São Paulo, e esperando o dia inteiro. E passava uma Kombi na frente de casa, eu falei, é essa que está vindo, e nada, é essa que está vindo. Só que no final da tarde chegou o kart, parece que eu estou vendo. Chegou, era um kart da Mini, que a fábrica é em São Paulo, e era azul, chassi todo azulzinho. E aí eu peguei o kart com a ajuda de um amigo lá, eu coloquei ele dentro do meu quarto, né? Virei ele de lado para passar nas portas, pus dentro do meu quarto e praticamente dormi sentado dentro do kart. Aí, assim que iniciou a minha carreira. E aí eu acabei depois abandonando o hipismo, e eu sempre gostei de competição. Eu queria levar o troféu para casa no hipismo. Começou. E aí foi assim que começou. Mas aí eu corri quando 15, 16. Aí aos 17 anos eu tive que diminuir porque eu tinha que entrar no vestibular, fazer vestibular para entrar na faculdade. Então naquela época se fazia a escola de manhã, fazia um cursinho à tarde e tinha que estudar para fazer o vestibular, para entrar na faculdade.
Como assim? Então, eu, com 17 para 18 anos, não sabia direito o que eu queria fazer. E meu pai foi engenheiro, meu irmão mais velho tinha passado em engenharia, toda a família, assim, muito de engenheiro. Então, lá fui eu fazer engenharia, mas não tinha nada a ver comigo. Acabei abandonando o curso no terceiro ano. Resumindo, é coisa de família, mas chegou num ponto que acabou. Chegou num ponto que o cavalo agora eu não quero mais, agora eu quero velocidade. Não, né? Tipo, negócio de família. Mas não é isso que eu quero. Acabou, vou encerrar. Exatamente. Vou encerrar. E aí eu passei na faculdade, na universidade em Itatiba, e eu ganhei um carro, ganhei um Passat na época. E eu vivia batendo o carro, eu vivia subindo em calçada. Naquela época era diferente, né? Tinha muito menos movimento nas ruas, não tinha radar, a gente pensava mais em carro do que em namorada, não tinha videogame, não tinha... Era outra realidade. Então, qualquer dinheiro que a gente conseguia, ou de mesada, ou de Natal, ou de aniversário, era para colocar roda no carro, fazer o motor. E aí teve um dia que eu, voltando de Itatiba para Curitiba, me achando o piloto, né? Porque tinha corrida de kart e tal, eu escorreguei na pista e bati num caminhão que estava na serra. E aí, total irresponsabilidade. E aí graças a Deus, eu e meus dois amigos que estavam de carona comigo, ninguém se machucou. Ai, E o piloto do caminhão? O caminhão não aconteceu nada, mas o Passat deu PT. Pra você ter uma ideia. Perda total, né? E nossa, aí meu irmão mais velho e um amigo que corria de carro convenceram meu pai que tinha que deixar eu correr porque achava que eu tinha talento para o negócio e era melhor correr na pista do que eu acabar na rua e eu me machucar e machucar alguém mais sério. E morrer. Basicamente é isso aí. E aí a minha primeira corrida foi na inauguração do Autódromo do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, em 1977. Tá? Agora eu dou a minha palavra para você. A próxima pergunta. Óbvio. Né, a gente já sabe aqui, mas muitos de vocês não devem saber. Sim, vocês... mas por que trocar o lugar cheio de fumaça das pistas de corrida para as pistas de dança? Que? Você deve estar assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Você quer falar agora disso? E eu não completei a pergunta. Você teve que se reinventar 2 vezes. Isso. Como que foi isso? 2 vezes eu me reinventei, hein? E eu fui sempre atrás do meu objetivo, das coisas que me deixavam feliz. Hipismo para kart e de pistas para pistas de dança. Então, de uma pista para outra, né? Exatamente, da pista de terra à pista que brilha. Então, numa pista, eu acordava às 7 da manhã para ir para o autódromo, treino, corrida. E a outra pista, normalmente, eu vou começar a trabalhar 1, 2 da manhã e vou dormir às 7 da manhã. É difícil. Troquei o dia pela noite. Agora você virou o Batman. Mas agora com essa pandemia aí... Tá mais fácil.
Agora eu tô parado, né? Porque não pode, Faz né? festa online. Só faço umas lives de vez em quando. A, Ah, a, pró- moleque. moleque, a próxima Aonde você faz as lives? Que aí eu deixo na descrição, para quem tá, estiver interessado. tá, eu vou te avisar daí quando a próxima É live só, para é você só mandar o descobrir. link que eu coloco. Tá bom. Então, vou fazer uma logo, tá bom? Tá. E também manda a data. Tem calendário? Não, eu faço agora, assim, Espontâneo. é, assim, espontâneo, às vezes Tipo, nem aviso ninguém, às vezes eu faço um flyer bonitinho, tipo, aviso com antecedência. hoje me deu vontade. Hoje eu vou fazer sem mais nem menos. Exatamente. E aí, vamos ver quem, de repente, tá lá no Instagram e fala, o Raul tá fazendo uma live aí, tocando. Vou assistir. É exatamente assim a entrevista. Uma hora tá disponível, aí na outra já não tá e Hein? tem que E, remarcar. e às vezes É eu espontâneo. faço um flyer bonitinho, aviso todo mundo. Assim é mais legal. Mas tem que se preparar, instalar os negócios, Aí montar tem que tudo. fazer uma coisa mais profissional, né? Que nem você se preparou para a tua entrevista. Foi corrido. Quando a gente recebeu a notícia, foi bem corrido. Que a gente recebeu a notícia, né? Acho que no final da semana passada. E já foi para essa. E você deu tempo de você fazer bastante pesquisa? Deu. Todo Deu? momento disponível, eu estava assistindo alguma coisinha. Então você sabe bastante da minha vida. Vai aí, pergunta. Estou curioso para saber o que você tem curiosidade. Para mostrar para mostrar para os seus ouvintes, os seus telespectadores. Muita gente não assim, mas eu tenho que começar a falar antes da entrevista que é turbinadias e turbinadias, mas tudo bem. Eu vou começar a falar a partir de agora. Vamos começar pelos carros. Ok. Né? Vamos começar pelos carros. A gente vai guardar para falar disso no final da sua carreira de DJ. Mas li que desde criancinha era só dar um carrinho para você e você ficava quieto. Exatamente. Ó, antes disso, sabe essa coleção aqui? Isso é coisa para quem não tem nada para fazer. Sério? Porque isso daqui demora. Você tem que abrir mão de abrir carrinho para se divertir para ir para coleção. Mas agora estamos, né, sem lugares para colocar, então eles ficam guardados. Na verdade, ultimamente a gente nem tá comprando mais, né? Quarentena. Não, você está crescendo também, né? Não, Quem diria que um menino de 10 anos ia estar fazendo entrevista, ficando famoso no YouTube? Não, na minha época, isso nem tinha, né? Não existia nem isso. sonhava. Nem sonhávamos com isso, né? Então, tinha que brincar de carrinho mesmo, jogar futebol, não ficar tanto no telefone, no iPad, vendo. Não tinha tanto filminho, tinha desenho na televisão. Mas a gente brincava muito mais na rua. Nossa. E hoje não dá, né? Até Dois motivos: muito movimento e pandemia. Movimento, pandemia, segurança. Né? Mudou muito o mundo. Né? Vamos para a próxima pergunta. Qual a sua melhor recordação do seu tempo de infância? De infância que se diz, bom, eu tive várias fases, né? Na infância teve a fase do cavalo e a fase aí já era mais juventude, né? E a fase do kart.
Uhum. Então, são inesquecíveis esse tempo, né, dos meus, sei lá, 9 anos para frente. Na realidade, eu não me lembro muita coisa quando era pequeno, assim, quando era bebê, 3, 4, 5 anos, eu não tenho muita recordação dessa fase. Tenho mais recordação a partir de um pouco mais velho. E então eram as competições do kart, tinha amigos que também, quando eu ganhei o kart, comecei a correr, eles se entusiasmaram e também começaram a correr. Então era, além de ser um esporte na época, que eu levava muito a sério, tinha uma parte, vamos dizer, de colaboração entre os amigos para preparar o kart e tal. A gente não tinha um mecânico como tem hoje, que tem os meninos hoje têm uma equipe praticamente montada para andar de kart. Na nossa época era uma coisa mais amadora. Então, eu e os amigos é que preparavam o kart. Então, essa fase foi uma fase muito boa. Nossa. Meu Deus. Essa fase deve ter sido muito boa, porque na minha opinião, eu não me imagino montando o meu próprio carro ou kart. Eu não me imagino. Precisaria de uma equipe profissional. Mas antigamente era isso, ó. Não, mas naquela época a gente que fazia tudo, trocava o pneu, passava a graxa na corrente, limpava o kart depois da corrida, preparava, tinha que trocar coroa e pinhão. Comprava tudo novo. Conforme a pista, comprava, economizava também, né? Tinha que economizar as partes, porque não era assim, não tinha um orçamento de patrocínio como hoje tem, que profissionalizou mais, né? Era muito, muito amador. Então, por isso que era gostoso e acabei aprendendo muita coisa, né? Serviu para minha carreira mais tarde. Então, foi uma base que eu tive, já foi lá no kart, lá atrás. Né? Como criança, tô falando isso como criança. Eu sei que você tem filhos. Sim. Qual a sua relação com os seus queridos e amados filhos? Meus queridos e amados filhos, eles têm, agora já são grandes, né? A Gabriela tem 32 anos, e o Raulzinho, a gente chama de Raulzinho, mas ele tem 36. Ele não seguiu a minha carreira. Ele foi fazer outra coisa, ele é fotógrafo para National Geographic, ele faz mergulho submarino na apneia, sabe o que é apneia? Quando não usa o tanque, faz no pulmão. Aí ele mergulha sem oxigênio, fica quase 4 minutos e pouco embaixo d'água, ele nada com o tubarão, pega na barbatana do tubarão, vai embora. Então, esse é o que ele gosta de fazer. E aí, ele é feliz em fazer isso, ele entra em campeonato de pesca e tal. E a Gabriela, ela tem o trabalho dela, ela trabalha numa empresa de marketing e, na realidade, no departamento de marketing de uma empresa chamada Bulgari, e os dois moram em Miami. E aí, no meu segundo casamento, eu tenho 3 enteados, que são como meus filhos. Então, a família ficou em 5, né? Que é a Larissa, que tem 40, aí tem a Lívia, que tem acho que 37, e tem dois filhinhos, e o Henrico tem 29. Então todo mundo grande, cada um tendo seus objetivos, trabalhando.
Agora, todo mundo tem que tomar cuidado com o Covid, porque a Gabi, o marido, a Gabriela, chama ela de Gabi, pegou Covid lá em Miami, semana passada. Os dois ficaram mal, melhoraram. Agora já estão melhor. Tomaram a vacina? Ainda não. A vacina ainda tem que esperar, né? Porque eles são jovens. Aí o Henrico voltou para casa agora, porque ele pegou, e a namorada, ele tem uma namorada grega, e aí ele teve que ser internado no hospital, que teve pneumonia também. Nossa! Então esse foi ter mais cuidado. E ela pegou fraco. A Lívia, o marido, também pegaram. Tudo nesses últimos 15 dias aqui. Todo mundo pegou. Eu e a Débora aí não pegamos e estamos nos cuidando muito. Então, só para avisar que todo mundo tem que cuidar, que parece que essa onda agora está mais forte. E eu tenho amigos mais velhos que até se deram mal, e essa doença, esse vírus, você não sabe, pega cada um de uma maneira, né? Mas é só um aviso, que inclusive você falar para os teus amigos que criança também está pegando, criança e jovem. Antes falavam que só os adultos e os mais velhos, mas agora todo mundo tem que se cuidar. Eu sei que é chato não ter que ir para a escola, né? Nossa, não tô aguentando mais. Ninguém está aguentando mais. Não, mas assim, é uma lição. Por que o povo faz festa? Ano novo, acabou a corona? Não, ainda Exatamente, por isso que está tendo muito mais agora, né? Que é o resultado da aglomeração de final de ano. Mas pelo menos lançou a vacina, tá comprovado. Logo vai sair. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei pulando o sofá o dia todo de felicidade. Todo mundo está feliz, né? Vamos ver se organizam aí direito para todo mundo já tomar essa vacina e o mundo entrar no eixo de novo, né? A próxima pergunta. Quanto tempo você correu de kart? Eu corri de kart 3 anos. E aí eu fui correr, né? Que meus pais, como eu falei, corri a primeira corrida em 77 numa categoria naquela época chamava Divisão 1. Então, que eram os Opalas e os Maverick, que era Opala da Chevrolet, e os Maverick era da Ford. E os Maverick tinham um motor melhor, então eles andavam mais. E o Opala, o carro, o chassi era melhor, então compensava um pouco. Mas aí, de 77 para 78, a General Motors, que é a Chevrolet, lançou um motor que se chamava Dominado 250S, que era um motor mais forte. Então, daí, o Opala, que era melhor de curva, de chassis e com motor mais forte, começaram a ser bem melhor que os Maverick. Aí, para 79, todas as equipes optaram para correr com o Opala. E aí a General Motors criou a categoria Stock Car. Por ser todos os carros iguais, então chamou Stock Car. E aí deu início em 79 e está até hoje, né? Só que os carros foram desenvolvendo e mudando, mas o nome ficou Stock Car. Que aí foi evoluindo aí que eu sou aquele tagarela que eu já vou pondo a carroça na frente dos bois. Já ouviu falar nessa? Assim, eu já ouvi algumas impressões. Eu já ouvi alguns trocadilhos antigos, mas nunca esse. Então, é quando você vai mais rápido do que devia ir. Então, você põe a carroça na frente dos bois. Né? Porque antigamente a carroça era puxada por boi, não por cavalo.
Mas agora que a gente é piloto e amante de casa, a gente poderia falar assim, mais rápido do que o Ayrton. Exatamente. Que é impossível, né? Quase. É, Né? Ele era muito rápido, né? meu. Ele era um gênio do automobilismo. Hã? Sabia que ele próprio disse que o Tony Kanaan era melhor do que ele? Você acha? Se ele disse, Sério? sério. Uau! É, Não, o Tony Kanaan é um piloto muito especial também. Ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Só não teve a chance na Fórmula 1. Então é quando você não está no lugar certo, na hora certa. Esse que é o problema, né? Você não pega um carro bom, não tem como mostrar a tua habilidade. Aí você tem que... Não pode fazer nada, porque você não pode... assim, você não tem um carro que ajuda, é impossível você ser competitivo. achar o patrocínio e a equipe certa é como procurar uma agulha no palheiro. Nossa, você falou exatamente o que acontece. Você tem que ter muita sorte, né, para achar uma agulha no palheiro. E aí você tem que reunir o Igualzinho. patrocínio, o carro bom, a equipe boa, e aí a equipe tem que escolher o motor certo para Roda daquele ano, certa. a roda certa, o pneu certo. Às vezes você vai para uma equipe boa, como aconteceu comigo, Só que que não foi a tem o equipe patrocínio campeã. certo. Não, tinha patrocínio, tudo, só que a equipe mudou o motor, mudou o engenheiro, e aí a equipe que era campeã, ó, Faliu. não foi bem, e eu, ó, paguei o pato. Também não fui bem. Como que você vai fazer? Se você tá bom com o negócio, não troca. Só melhora. Olha, você devia ser o team manager daquela equipe, viu? Vamos trocar por quê? Tá bom assim? A gente acabou de ganhar o campeonato. É só achar mais patrocínio que possa fornecer mais truques para ganhar e acabou. Exatamente. Time que está ganhando não se mexe, não é? É, Só se lapida, né? Só melhora, vai melhorando um pouco. Você vai ser um grande chefe de equipe com esse pensamento. você só troca de coisa se der colapso. Exatamente. Às vezes você tem que fazer umas trocas radicais, né? É. Mas muitas vezes é o que acontece, ó, a parte financeira. Nossa. Então é aí que a equipe troca de motor porque a outra fábrica ofereceu mais dinheiro ou porque vai economizar, e aí que complica, viu? É você deixar tudo que nem um reloginho, né? E aí você ser sempre competitivo. Aí você tem mais resultado, você tem mais exposição na mídia, que é o que o patrocinador quer, né? Ele patrocina porque ele quer ver o nome dele exposto na mídia, vencendo corrida, o público no autódromo torcendo, e aí cria uma confiança. Outras empresas vão querer patrocinar quem? A equipe que tá na frente, não a equipe que está lá atrás, né? E muitas vezes tem gente que, em vez de arruma um bom patrocínio, em vez de investir tudo na equipe, resolve, com o olho grande, tirar uma parte para ficar isso, enfiar exatamente, colocar no bolso, e aí não tem o resultado esperado. E aí o que acontece? Dura o patrocínio 2 anos, perde o patrocínio. Aí, de novo, vamos procurar outro. E aí, em vez de investir mais e ter menos olho grande, né? E colocar menos no bolso, no
no long run, como se diz assim, ao longo dos anos, vai ganhar mais, vai ter mais resultado e acabar ganhando mais financeiramente, né? Mas É assim, você não é todo mundo que pensa assim. Você põe 1% do dinheiro que você ganha no seu bolso e quando for a corrida das 500 milhas de Indianápolis, você põe 5% do que você ganha no seu bolso. Exatamente. Aí, Indianápolis, só que você tem que só gastar esse 1% para ter bastante verba, para ter um carro bom para Indianápolis, certo? Porque... Então. Mas, meu, eles pagam muito bem. Tipo, você termina em quinto, você já tá melhor. Você já consegue fazer um bom investimento. Opa, se terminar entre os 5 primeiros, você já ganha um bom prêmio, viu? Eu bati na trave algumas vezes. Eu terminei em terceiro, terminei em quarto, liderei muito, larguei na primeira fila 3 vezes. 3 poles. Já vamos falar disso. O que mais te atrai nas corridas? A adrenalina em si ou a competição? O que me atrai é a competição. Sabia. A competição sabia? A competição é a alma para adrenalina, e quanto mais acirrada, mais emocionante é. Na verdade, eu acho que a alma para ter uma ótima corrida é você se divertir, porque, meu, já aconteceram tantas brigas de um sem querer bater no outro, aí tem um péssimo resultado, aí um começa uma briga, uma discussão que não tem que acontecer. Meu, o importante é se divertir e ter um bom resultado. Não importa se você terminou em último. Em outra corrida você vai melhorar. Você vai melhorando e melhorando até você ficar profício. Exatamente. Além de ser um negócio super profissional, você sempre tem que lembrar que automobilismo é um esporte. Não é uma guerra lá dentro da pista. E então, você está correndo com humanos. Você tem regras. E você tem que, vamos dizer, seguir essas regras. Então, você tem que pensar que você pode ser um piloto, como dizer, agressivo, fazer ultrapassagens assim espetaculares, mas antes de mais nada, você não pode ser... Exatamente, você tem você tem que fazer uma competição limpa. É bonito você ver entrar 2 na curva, roda a roda, às vezes dá uma encostadinha, mas jogar o outro para fora, isso aí é mau caratismo. Então, você tem que... Então, você tem que se cuidar nesse sentido. E a experiência te ensina muito nisso. Quer dizer, você pode ver que, na maioria das vezes, os pilotos que causam mais acidentes são os mais jovens, os mais inexperientes. Isso não quer dizer que acidentes acontecem. Automobilismo é um esporte de risco, mas você tem que usar a cabeça. Você tem que ser compreensivo. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que este caso não existe, mas eu vou dar um exemplo de um péssimo piloto. Você já assistiu McQueen? Você já assistiu Carros? Do Steve McQueen? Não, da Disney. Não, vou te confessar que não. Meu, o adversário é mal injusto. Ele ficou roda a roda e estourou o pneu do adversário. Só para ele ganhar, porque ele estava cansado de ficar em terceiro. Aí é jogo sujo, né? O que você acha? Né? Com certeza. Né? Você prejudicar o concorrente para você se beneficiar, aí eu não sou muito de acordo. Não é pensamento muito lógico.
Você tá pensando que nem os gorilas da pré-história. Porque os de hoje em dia são mais inteligentes do que a gente. Exatamente. Eles são mais sensitivos, né? Só uma perguntinha antes de a gente ir para a próxima. Qual você acha que é a frase que move o universo? A frase que move o universo? Uhum. Eu acho que é a perseverança, tem que ter o amor entre as pessoas, a compreensão. Acho que se resume por esse caminho aí, não? A justiça. Com certeza. Então, temos vários amiguinhos que ajudam a fazer o nosso dia a dia. Como o bem-humor e a compreensão. Exatamente. O respeito, né? Com certeza, nosso amiguinho. Respeitar a individualidade de cada um. Todos nós somos diferentes, temos que respeitar as diferenças. Exatamente. Antes de irmos para a próxima, temos uma coisa reveladora. Uau! Então, espera, não adianta. Eu sei que você vai adiantar pelas minhas palavras, mas não adianta. Eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar... Eu não sou adivinho. Eu sou tagarela, mas não sou adivinho. Mas eu sei que você irá adiantar. Eu não vou adiantar. Né? É sério, é porque muita gente adianta porque é curioso. Mas, assiste, porque quantas coisas a gente vai revelar aqui que você pode não saber sobre a vida do nosso querido e ilustre Raul Boésio. Hein? O que você vai revelar aí? Estou curioso, vamos? Agora sim, vamos para estoque. Eu vi que você foi eleito piloto revelação bem no começo da Stock Car. Como foi esse reconhecimento quando você chegou? Então, eu fui o piloto revelação, que foi no ano de 79, quando iniciou a Stock Car. Por quê? Porque eu era um piloto desconhecido, eu era um super jovem, tinha 20 anos, e aí Curitiba não era o centro do automobilismo, naquela época era São Paulo, Rio, mais São Paulo, e aí eu fui competir com pilotos mais velhos, como o Afonso Giafone, que você conhece, o irmão dele, o Zeca Giafone. E aí eu fui, como se diz, um piloto osso duro de roer, sabe? Eu já entrei sendo competitivo, andando sempre na frente, ganhando corrida. Ganhei três corridas no campeonato, terminei em quarto, e aí piloto revelação, porque ninguém conhecia, e de repente, em um ano, já na primeira corrida, eu já estava lá disputando as primeiras posições. Olha, honra é você ser reconhecido. Honra maior ainda é você ser reconhecido para praticamente o mundo todo. Agora, uma coisa que não tem nível é você ser um dos primeiros a ser reconhecido. Você acha? Na Stock Car eu fui um dos primeiros a ser reconhecido mesmo. Isso é verdade. E aí, será que eu vou me adiantar aqui? E aí eu fui... o Afonso Giafone, que era um super experiente, aí ele me incentivou a ir para a Europa correr de Fórmula Ford.
E aí eu fui em 1980, ok? A gente já vai falar disso. A gente já vai. Calma. Mas antes de irmos para a próxima pergunta, eu vou deixar aqui no card, não, definitivamente aqui, o link da entrevista, deve estar aparecendo aqui, com o Giafone Júnior, o Afonso Giafone Júnior, o filho do cara que inventou a Stock Car. Exatamente. Ele foi o grande incentivador. Agora, você foi para a Inglaterra e passou pela Fórmula Ford e pela Fórmula 3. Exatamente. Como foram essas experiências? Então, naquela época era muito difícil. Eu fui para a Fórmula Ford e eu nunca tinha andado de monoposto, que é carro de Fórmula. Só tinha andado de turismo. Então, eu tive um tempo de adaptação e conhecimento das pistas. E eu não falava inglês. Imagine, com 20 anos de idade, eu não falava inglês. Isso já é da próxima pergunta. Eu quero economizar o mínimo de perguntas puladas possível. A gente já pode ir para a próxima para a gente continuar a história ou você quer falar mais Pode? Não, pode. Eu só aconselho a quem está vendo incentivar os seus filhos e você incentivar seus amigos a falar inglês desde pequeno, porque é uma língua que você vai precisar no futuro. Na minha escola, a gente está tendo ensino bilíngue. Todo dia tem aula de inglês. Então é super importante. Teria me ajudado muito, me facilitado muito naquela época. A pergunta era, verdade você foi morar fora sem falar inglês? A gente já sabe que sim, então vamos reformular essa pergunta um pouquinho. Como você fazia para se comunicar se você não sabia o idioma? Primeiro começou com mímica. Eu já sei a resposta, mas eu acho que eles não sabem, os meus espectadores, Então, meus eu parava, nos primeiros testes eu parava no box e olhava assim, mostrava para frente do carro, se o carro estava saindo de frente. Se estava saindo de trás, eu mostrava para trás, estava saindo de trás, de traseira. Mas aí eu não... exatamente. Assim, ó. E aí depois eu fui aprendendo com com dicionário e uma revista de carro de corrida e fui estudando vamos dizer, as traduções de como explicar o que o carro tinha, se o carro estava muito mole, se o carro estava muito duro, então se mexer no amortecedor. Primeiro eu tive que aprender as palavras, então amortecedor, shock absorber, saindo de frente fala understeer, saindo de traseira oversteer. Aí pela necessidade, eu chegava em casa, estudava, ficava vendo televisão, com o dicionário do lado, e foi assim que eu aprendi, na marra. Em 2 meses eu estava conseguindo me comunicar, e aí as coisas começaram a facilitar, e eu comecei a conhecer os circuitos, e aí comecei a ganhar corrida. Olha, um conselho para você que está me assistindo, se você quer estudar inglês e é uma mãe de carro, faça que nem ele, pega a revista de carro em inglês e estuda. Acabou. E pega um dicionário também para ajudar. Aí, garoto, boa ideia. Aí fica estudando com prazer, né? Porque, inglês é a língua do mundo. Mas
Eu sei, pode ser um pouquinho chatinho às vezes. Então, estuda da melhor forma. Depois de um teste para McLaren, eu sei que você não pegou a vaga, mas você entrou para a Fórmula 1 numa equipe pequena chamada Marte, e depois entrou na Ligier. Teve, primeiro, antes de a gente ir para a segunda, que essa é 2 em 1. Primeiro, como foi essa história do teste da McLaren? E segundo, teve alguém que abriu as portas da esperança para você chegar na Fórmula 1? Eu sei que é, mas eu quero que você fale. Quero que você fale. A entrevista é para você falar. Então, você fale. Então, quando eu fui fiz Fórmula Ford, fui campeão de um campeonato, vice-campeão do outro, daí passei para a Fórmula 3, e a Fórmula 3, os 3 primeiros do campeonato, no final, como prêmio, tinha um teste na McLaren. E eu terminei em terceiro. E aí eu fui, vamos dizer, privilegiado pelos meus resultados, né, fazer esse teste. Então, imagine, e olha como foi rápido. Em 1979, final de 70, eu estava na Stock Car, e 80, 81, 82, eu já estava na Fórmula 1 2 anos depois. Mas, então, aí eu fiz o teste na McLaren e tinha a possibilidade de eu ser o piloto, porque o teste foi muito bom. Só que o Niki Lauda, famoso Niki Lauda, já campeão, ele tinha... 2 anos anteriores ele tinha parado de correr. Vamos e aí sair, quero voltar agora. Resolveu voltar. Quero voltar. Quero voltar. E aí ele, nem mais nem menos, quero voltar. Aí ele pegou o lugar na McLaren e, pelo resultado do meu teste, as equipes, a Martin se interessou para eu ser um piloto deles. Eles já tinham um piloto experiente, que era o Jochen Mass, e queriam um piloto jovem. Eles disseram que você tinha talento para a Fórmula 1. E aí... Eles te reconheceram. Me reconheceram. Foi um pulo grande, mas tive a oportunidade, então o que você vai fazer? Não vai aceitar, né? Mas eu te confesso que foi um passo largo da Fórmula 3 e só 2 anos de experiência em Fórmula. Mas se o carro fosse melhor, eu teria melhores resultados, com certeza. Então, vamos dizer que se o carro fosse melhor, você poderia ter ficado a sua carreira toda na equipe. Sim. Imagine, se eu tivesse pego o lugar na McLaren, a história da minha carreira poderia ser bem diferente. Você poderia estar até hoje correndo. Talvez. Então, daí a gente volta naquela que a gente falou lá. É como uma agulha no palheiro, né? Você está no lugar certo, na hora certa, com o patrocínio certo. Agora, a pergunta: quem abriu as portas da esperança para que você fosse... quem te inspirou? Ou o que te inspirou a você ir para a Fórmula 1? Não, na realidade foi... Bom, inspiração a gente tinha na época o Emerson Fittipaldi, né? Então, que era... Sabia! O piloto brasileiro que abriu as portas para... que deu, assim, mostrou que era viável. Era viável, se fosse capaz, conseguisse o patrocínio e tal.
era e provasse nas categorias menores, como foi Fórmula Ford, Fórmula 3, e mostrar o teu potencial, que você poderia chegar à Fórmula 1. E aí, pelo Emerson, depois Nelson Piquet, que foi na minha frente e tal, aí os pilotos brasileiros começaram a mostrar que tinham talento. Então, as equipes começaram a ficar mais de olho Brasil. nos jovens que iam para a Europa tentar correr lá. Hashtag Brasil. Comenta aí. Não, mas assim, o Emerson começou, aí depois o Piquet se inspirou no Emerson, aí depois o outro piloto se inspirou no Piquet e no Emerson, e assim por diante. Exatamente, foi um... Né, sério, você não sabe o quanto eu tava torcendo pra você dizer Emerson. Você tinha certeza, né? Eu tinha certeza, porque de todas as entrevistas de diferentes pilotos, a resposta era a mesma. Então eu falei, meu, ele vai falar. Se ele... Agora... Mais um exemplo para mim, apesar dele ter tirado, vamos dizer, a possibilidade de ir para a McLaren, é o Niki Lauda. Que o Niki Lauda, você sabe a história dele, você viu o filme Rush, não viu? Como você não viu McQueen, eu vou falar, não, eu não vi. Então, você tem que ver esse filme Rush, que é a história do Niki Lauda, a briga dele com o James Hunt. É um filme verídico, é um filme espetacular. Tenho certeza que você vai adorar. Por quê? Porque o Niki Lauda, você sabe a história dele, né? Que ele sofreu um acidente, se queimou o rosto, tal, queimou tudo, depois ainda voltou a correr e foi campeão. Então, esse sim é um exemplo. Antes de eu assistir esse filme, um filme que eu quero muito assistir é Ford versus Ferrari. O desafio Esse é bom do também. Nossa, muito legal. eu tô querendo assistir esse há um tempão. Eu acho que põe na lista de vocês Rush e esse Ford versus Ferrari. É sério, se vocês querem que tenha um quadro nas entrevistas de filmes indicados, deixa o seu like, porque, a maioria das entrevistas sempre fala um filme, então poderia virar um quadro. Olha. Ó, é assim, uma lição. Surge uma oportunidade, você já imagina e põe pra fora. Não espera, só põe pra fora. Agora, próxima pergunta, please. Como foi fazer parte da história da Fórmula 1 no Brasil e no mundo? O Brasil teve quantos campeões, né? Teve e pilotos competitivos. Então, Emerson, Piquet, o Senna, óbvio. Senna nem se fala. José Carlos Patti, ouviu falar? José Carlos Patti, o Moco? Então, pesquisa. Esse também era da época do Emerson. Teve o próprio Ilcinho, irmão do Emerson Fittipaldi, que tentou também, fizeram equipe, a Copersucar. Então, aí teve vários pilotos brasileiros que tentaram, uns tiveram mais sorte, outros menos, mas sempre o Brasil foi representado na Fórmula 1, né? Agora está mais difícil, depois do Massa. Aí o Massa, o Felipe Massa, depois teve o Felipe Nas. O Felipe Massa é o que mais teve resultados, vamos dizer, nesses últimos anos. E agora a gente está, pela primeira vez, sem nenhum piloto brasileiro, né? Assim, com potencial de vitória, depois de muitos anos, né? Aí vamos torcer para que logo tenha né? Tem aí o neto do Emerson Fittipaldi, que tá. Não, assim. Que tem a possibilidade, tem vários aí, o Pedro Piquet, filho do Nelson Piquet, tem Drogovic, que está vindo da Fórmula 2, que está tentando também. Talento o Brasil tem, o negócio é a oportunidade na hora certa.
Como aconteceu a mudança da Fórmula 1 para a Fórmula Indy? Então, eu não tive os resultados esperados na Fórmula 1, que eu gostaria de ter, e aí eu fui procurar novas possibilidades. E a outra grande categoria do mundo era a Fórmula Indy nos Estados Unidos. Aí eu fui para lá e fui contactar as equipes, passei um ano indo nas corridas, com um currículo embaixo do braço, tentando falar com os chefes de equipe, me apresentando, sugerindo eles fazerem um teste comigo. E em 84 não apareceu a oportunidade, só apareceu no começo de 85. E aí eu fiz um teste, a equipe adorou, e aí foi quando tudo começou para mim na Fórmula Indy. Eu fiz algumas corridas aquele ano, não fiz o campeonato todo, daí já pelos meus resultados de 85, daí a equipe me contratou para fazer o ano todo de 86. Meu Deus! Ei? Caramba, hein? É. Isso que foi achar a agulha no palheiro. Exatamente, mas tem que ser persistente, viu? Eu vou te falar. Né? Próxima pergunta. É verdade que você foi estreante mais rápido nos treinos da prova de 500 milhas de Indianápolis? É verdade. Eu fui muito rápido lá. Sempre que eu corri lá, todas as vezes, principalmente nos anos 93, 94, eu fui muito rápido. Depois de 2002, Nossa. foi uma pista que eu sempre me dei bem, bati na trave várias vezes, quase ganhei por uma... Vou te falar, das todas as vezes que eu participei, eu vou te falar que eu poderia ter, assim, escapou a vitória umas 4 vezes. Nossa. Não, mas como foi a sua vida morando nos Estados Unidos e tendo praticado 14 vezes na prova de 500 milhas de Indianápolis? Então, em 84, né, daí eu morei nos Estados Unidos, aí em 85, quando eu consegui um full-time drive, né, uma equipe para o ano todo, aí eu me mudei para Indianápolis, aí eu morei em Indianápolis 85, 86, aí depois fazer uma pausa aqui, que em 87 eu voltei para a Europa para fazer o Campeonato Mundial de Marcas, mas daí voltei para os Estados Unidos em 88 e fui morar em Miami, e aí eu me dediquei a IndyCar até 2003. IndyCar, IMSA, Le Mans, Daytona, aí, mas sempre morando em Miami. Eu lembrei o que eu ia falar. Um ano que impactou muito o automobilismo, e você sabe por que foi nos anos de 94. 94? É, Porque o que aconteceu em 94? a morte do Ayrton Senna. Ah, sim, com certeza. Aquilo Foi um lá ano que impactou muito. foi uma Mas tragédia. uma coisa incrível que aconteceu foi o Prost. Eu acho que ele... Não me lembro, eu acho que ele autografou o caixão. Sim, eu estava lá junto. Sério? Sério? Sabe, você quer os pilotos que estavam lá carregando o caixão? Era o Alan Prost, o Derek Warwick, o Michele Alboreto, o Barrichello, quem mais?
Nossa, tinham vários, agora me fugiu, mas Não, tudo bem. não vou nem falar, melhor, né? Foi Foi um negócio muito triste. muito triste, né? E o Senna, só por curiosidade para você, quando eu corria na Fórmula 3, ele estava na Fórmula Ford. E eu morava num lugar na Inglaterra, no interior, chamado Norwich, e era perto de um circuito chamado Snetterton. E quando eu não tinha corrida no final de semana e ele ia correr lá, ele ficou hospedado lá comigo na minha casa umas 2 ou 3 vezes. E aí tive a possibilidade de conhecer ele melhor. Aí depois eu fui para a Fórmula Indy, ele ficou, né, sucedeu na Fórmula Ford, Fórmula 3, chegou na Fórmula 1. E a última vez que eu falei com ele foi um pouco antes, no começo do ano, daquele de 94, que eu encontrei com ele em São Paulo e a gente bateu um papo e ele estava entusiasmado com a nova equipe, mas falou que o carro ainda precisava muito acerto, que não estava tão bom quanto ele esperava. Soltou um parafuso, aí... Daí... Deu ruim. Deu ruim. Meu, eu não acredito que você conheceu o Ayrton. Meu, agora eu não vou conseguir fazer essa entrevista. Vamos para frente. Vamos para frente. Né? Então, Raul, agora para a próxima pergunta. Qual foi o tamanho da sua satisfação por ter largado 3 vezes na pole, em 3 oportunidades, em 3 corridas? Qual foi o tamanho da sua satisfação? Em 3 corridas das 500 milhas de Indianápolis, na realidade, Indianápolis, você sabe que larga de 3 em cada fila, né? E eu fui 2 vezes eu larguei no meio, que é em segundo, e uma vez em terceiro. E então vamos dizer, quase que largar na pole, né? Os 3 na primeira fila. E a satisfação é difícil explicar. É que nem você estudar o mês inteiro para uma prova difícil assim, e aí quando você faz a prova, depois você tem um dos primeiros lugares. Então assim, é indescritível quando você faz aquelas 4 voltas em Indianápolis, super rápido, teu carro super competitivo, você super confiante, e aí você vê teu nome lá no primeiro da fila, assim, é muito gratificante. Então é porque você fez o teu trabalho de casa bem feito. Tá. É uma pressão incrível durante o mês todo, dos treinos e, enfim, saber acertar o carro bem. Agora, vamos trocar de corrida. Das pistas da Indianápolis, que é da Fórmula Indy, para a Indy normal. Quantas vezes você já subiu no pódio ao total? Todas? Não, todas não, mas foram várias. Várias vezes eu fiquei entre os 3 primeiros. Uma corrida que foi incrível foi logo a próxima corrida, depois de Indianápolis, que é numa pista chamada Milwaukee. Eu fiz a pole, liderei bastante a corrida e aí fiquei com os pneus muito gastos no final
E o Nigel Mansell me passou faltando 2 voltas. Nossa. E aí, no pódio, estava o Nigel em primeiro, eu em segundo e o Emerson Fittipaldi em terceiro. Nossa! Então, imagine a minha, assim, satisfação, claro, tá no meio de 2 campeões e tá na frente do piloto que me inspirou a ir para a Fórmula 1. Então, foi, apesar de... A gente já vai falar, eu acho que a gente já vai falar desse momento. É só esperar um pouquinho, tá bom? Tá bom? Tá bom. A gente entrevistou o Felipe Jafone, que correu na Indy. Você chegou a competir com ele? Cheguei a competir com ele, inclusive teve uma corrida, agora estou tentando me lembrar exatamente o ano, que eu até, pelas circunstâncias da classificação, que é em Indianápolis, é complicado, eu acabei classificando o carro e ele acabou correndo, porque ele tinha, o patrocínio era dele, e se ele não classificasse, e eu classificasse, eu tinha que dar o meu carro para ele. Nossa. E a pista, o regulamento de Indianápolis permite fazer isso. Só que se você trocar de carro, você tem que largar em último. Não. Ele largou em último e fez uma bela corrida. Já que estamos falando, Felipe, para você que quer assistir minha entrevista, eu vou deixar aqui no card. Então, vamos para a próxima pergunta. Sou um grande fã. É sério, sou mesmo. Eu acho lindos os carros dele, da equipe da Jaguar. Então, você correu o Mundial de Marcas para a equipe Jaguar. Poderia falar um pouquinho disso? Sobre esta fase incrível? Então, isso foi em 87. Eu tive a chance de fazer um teste. A Jaguar me convidou. E aí, nesse teste, eu fui super bem. E aí, eles me contrataram para fazer o campeonato mundial. E eu nem imaginava que poderia haver a ser campeão, porque eu nem tinha nunca pilotado esse tipo de carro. Mas eu fui me adaptando e ao carro, cada vez sendo mais veloz. Eu acho que a minha experiência na Indy me ajudou muito. E aí são todas corridas longas, né? Sempre com 2 pilotos. Mas eu fiz corridas com diferentes pilotos, então eu acabei ganhando o campeonato sozinho. São 9 provas, eu venci 5 com pilotos diferentes, porque normalmente é sempre a mesma dupla. Nossa. Então, quando você ganha o campeonato, é de dupla. E eu, como corri com pilotos diferentes, acumulei mais pontos e ganhei o campeonato sozinho. Que triste. Essa foi uma conquista assim, que me deixou muito orgulhoso, muito feliz. GT victory number 52 for the brand that has dominated this series for the last decade. Porsche would very much like to get itself back in the headlines after Nissan for the last 2 years did so well. Jaguar winning the Sunbank 24 Hours of Daytona. Now Toyota doing so well here today in Miami. There's nothing the Porsche folks would like better than to see this 962, which is essentially a 6-year-old design, up on point. Jeff Brabham told me that Nissan, which is just a couple of years old, is already... Na verdade, 24 horas de Le Mans. Qual foi a história mais irada para você? Então, a mais irada
em 87, nas 24 horas de Le Mans, o carro, eu estava pilotando, era acho que 9 horas da manhã, e aí deu uma pane no carro, no meio da pista. O carro parou, apagou. Aí eu parei o carro assim, fora da pista, e você tem a chance de arrumar o carro, mas é sozinho. O mecânico não pode ir um mecânico lá te ajudar. E era do outro lado da pista, até porque não tinha nem como o mecânico chegar lá. Aí eu tive que tirar aquela parte traseira, aquela carenagem traseira de trás do carro. E aí tinha uma caixinha de ferramenta dentro do carro, e se você precisasse, a gente teve de mudar alguma coisa na parte eletrônica do carro para tentar fazer funcionar, tinha essa caixinha de ferramenta. E daí, quando eu abri a caixinha de ferramenta, tinha um recado dos mecânicos, assim: se você precisar dessas ferramentas, é porque você está com um problema. Sabe? Era até uma coisa... Falaram assim, em palavras, eu estou sendo educado, da maneira que o recado estava escrito. Aí eu tirei a caixinha de ferramenta, tirei os pinos todos que seguram a carroceria, fui lá, mexi na parte eletrônica do carro, mudei os cabos de um lugar para o outro, como a gente tinha sido instruído, se caso isso acontecesse. E aí, a hora que eu coloquei de novo a carroceria atrás do carro, eu perdi um dos pinos de segurança. Eu falei, bom, eu vou devagar, eu vou ter que entrar no box mesmo para eles verem se eu tinha feito tudo direito. Aí eu saí, de repente olho no espelho e noto assim que eu estou vendo um radiador do carro. Falei, nossa, eu nunca tinha prestado atenção que eu conseguia pelo espelho ver um radiador. Aí o que aconteceu é que, por eu não colocar esse pino, entrou ar por baixo e arrancou toda a parte de trás da carenagem. E aí eu cheguei no box, não tinha a parte de trás, mas daí eles já tinham visto pela televisão, já estavam com outra parte pronta, aí revisaram o que eu tinha feito, ajustaram tudo, aí colocaram a parte de trás de novo, e a gente seguiu a corrida e acabamos, era eu e o Ed Shiver, meu companheiro, acabamos terminando em quinto a corrida. E isso ajudou muito a vencer o campeonato, porque a pontuação de Le Mans contava duplamente. Então, se a gente tivesse desistido ali, ou tivesse quebrado, ou tivesse parado, ou não tivesse conseguido arrumar, provavelmente eu não teria sido campeão. A parte mais legal foi a do bilhete. O bilhete foi engraçado. Não, pensa, se abrir a caixa de ferramentas e não tiver nada, só o bilhete e algumas teias de aranha. Nossa, isso é muito de desenho animado. Boas risadas, né, nessa entrevista. Boa, boa. Já vai deixando seu like, que, como eu já disse, teremos coisas grandes para o final. Grandes. Agora, né, a próxima pergunta. Qual foi sua maior velocidade? É uma pergunta já tradicional aqui no meu canal. Toda entrevista tem. Então, a maior velocidade foi numa pista em Michigan, que era um circuito oval, e na classificação eu consegui 407 km por hora e a velocidade média de 386. Rápido, né? Muito rápido.
É mais rápido do que a velocidade da saída de um Boeing para levantar voo. É verdade. É um nome engraçado, mas é um avião incrível. Hein? Imagina ser mais rápido que o avião. Sabia que, na verdade, foi o Afonso que disse isso. Mas você sabia que um carro, eu acho que de Fórmula Indy, é mais rápido do que um avião decolando? É, exatamente. Ele estava certo. Hein? Mas você está imaginando a velocidade que é? Nossa, agora eu acabei de imaginar uma cena muito engraçada. Assim, do piloto falando no rádio. Senhoras e senhores, à sua esquerda podemos ver o aeroporto e à sua direita podemos ver um carro de Fórmula Indy ultrapassando o avião. Apertem os seus cintos para a decolagem. Então, isso pode ser uma história para você fazer no teu livro. Eita, não conta nada. É? Entendi. Né? Negócio pessoal, depois a gente expande isso. Tá bom. Agora, próxima pergunta. Eu assisti um vídeo do GP de 93. Né? Da Indy de Você 93? fica na frente do Emerson Fittipaldi. Você estava em primeiro, o Emerson em segundo. Depois ele foi ultrapassado e ficou em terceiro. Eu fiquei chocado, paralisado, pasmo quando eu vi. Como? Qual foi a emoção disso? E você e o Emerson ainda têm amizade ainda hoje? Sim, temos uma amizade ainda hoje. Primeiro uma pergunta, depois a outra. Na realidade, 93 foi uma corrida em Indianápolis muito especial. Eu larguei na primeira fila e peguei a liderança e fui embora. Meu carro estava muito rápido, muito rápido. Exatamente, estava um foguete. No início. Uau! E aí teve uma bandeira amarela. Eu fiz o pit stop, da saída do pit stop, falaram que eu passei o Mário Andretti depois da linha. Enfim, eu vou resumir. Eu aí tomei um stop and go, voltei para último, passei todo mundo de novo, aí depois tive outra penalidade que foi errada também, voltei para trás, e aí cheguei nos 3 primeiros, que era o Emerson, o Lion Dyke e o Nigel Mansell, e aí eles fizeram uma coisa incorreta, que era ultrapassar um retardatário durante a bandeira amarela, e deveriam ter sido penalizados e não foram. Então foi uma corrida complicada para mim. Eu literalmente passei todo mundo 2 vezes, nunca ninguém me passou e eu cheguei em quarto. E as penalidades que me deram foram muito discutíveis. Foram penalidades que, na realidade, não deveriam ter sido feitas. E deveria ter guardado para os outros. Exatamente. Fazer o quê? É o mundo. O mundo é pequeno e temos a injustiça. É isso. Falaste bem. Tenho pesquisado bastante sobre as corridas passadas. Então, farei 3 perguntas em uma. Se prepare. Qual a sua opinião sobre esses 3 pilotos? Ayrton Senna, Piquet, o Nelson Piquet e o Emerson Fittipaldi.
os três têm seus méritos, né? O Emerson foi quem abriu a porta e deu exemplo e deu assim, mostrou caminho que podia, se você reunisse talento, patrocínio, tudo aquilo que a gente sabe, e tivesse no lugar certo, na hora certa, e fosse perseverante, você podia chegar à Fórmula 1, porque não era uma coisa totalmente de outro mundo impossível. O Nelson Piquet mostrou a parte dele, da habilidade de acerto de carro, das inovações, além de ser um piloto super talentoso. O Nelson Piquet, que inventou aquele negócio para aquecer os pneus, sabe? Aquecer os pneus antes do carro sair. Ele que teve essa ideia, entre outras. E o Ayrton Senna era um piloto de talento nato. Que ele, mesmo o carro não estando perfeito, ele conseguia tirar o máximo do carro com a habilidade dele. Então, os três foram grandes campeões, os três, cada um tinha uma característica de pilotagem, e o Brasil teve a sorte de ter esses pilotos que trouxeram vários títulos, né? E o Emerson ainda depois foi para a Fórmula Indy e também se deu bem lá e abriu um caminho para os pilotos brasileiros na Fórmula Indy. Meu, uma coisa que você falou que eu acho genial do Piquet foi que ele inventou o negócio de aquecer os pneus para deixar o carro mais rápido antes da corrida. Ele pegou um aquecedor pequeno, eles fizeram o teste, aí ele passou que ele foi zoom, porque os pneus já estavam aquecidos, enquanto os dos outros estavam 0, ele estava já 50 graus o pneu. Então eles começaram a fazer... porque o pneu, quando você sai... você tem que esquentar ele para deixar mais rápido. Para deixar mais rápido, chegar na temperatura ideal. Só que o pneu, quanto mais novo, mais aderência ele tem, certo? Então, o que acontecia? Só que ele já saía com o pneu mais quente, demorava menos tempo e desgaste para chegar na temperatura ideal, enquanto todo mundo que não fazia isso desgastava mais o pneu para chegar na temperatura. Então, ele conseguia fazer uma volta mais rápido com o pneu mais novo. E a temperatura já no ideal. Aposto que ele ganharia uma corrida com esse método com um kit de pneus de 3 anos antes da invenção. Não, então, ele fez isso na Fórmula 3. Só que ele fazia escondido, ninguém sabia, né? Então, ele fechava o box, tudo certinho, então já saía com o pneu quente. E na Inglaterra, que é muito frio lá o tempo todo, ele tinha essa vantagem, daí ele passou isso para a Fórmula 1. Saindo da pista de corrida para ir... Bem, a sua carreira de DJ, você teve que sair das pistas de corrida para ir para as pistas de dança. Como mudou isso na sua vida? Como isso impactou na sua vida? Como que você fez para se tornar? E por que eu fui fazer isso? Porque eu parei de correr? Como você é tão bom? Então, eu sempre gostei de música, desde que eu tinha a tua idade. Aí, na juventude, eu gravava minhas próprias fitas cassete
Um dia você sabe o que é fita cassete? Você tem que saber o que é isso aí. Eu sei. É aquele discozinho a fita que quando desembolava tudo, os garotos usavam lápis para enrolar tudo de novo. Isso, exatamente. Então, Porque é eu que gravava essas fitas e tal, e depois, durante a minha carreira de piloto, eu sempre comprando música, escutando, fazendo ginástica, quando eu viajava. E o dia que eu comecei a pensar mais em música do que no carro, eu achei que isso já estava sendo um aviso que estava na hora de eu parar, depois de 30 e poucos anos de carreira. E todos aí os seus 30 anos estão aqui. E aí teve gente que não entendeu por que eu estava parando. Quem me conhecia sabia minha paixão por música. E aí eu peguei um professor, fiquei 8 meses em casa, trancado, estudando a técnica, a teoria, treinando. Comprei o equipamento, porque eu gostava de música, mas não sabia se ia saber tocar. Mas aí eu coloquei na cabeça que eu queria tocar, e aí, como eu sempre fiz na minha vida, eu fui perseverante, fui no hipismo, fui no kart, fui no automobilismo. E terminou sua carreira na música. E aí fui para a música. E aí foi muito satisfatório também. Já que estamos falando de música, qual é o seu estilo e a sua música favorita? Preferida, predileta? Qual? O meu estilo de tocar, eu toco dependendo da hora, se é à tarde numa piscina, eu toco deep house, o house, à noite já vai para um tech house e techno. Eu gosto de techno, que é uma batida mais forte, uma música mais, vamos dizer, underground, que a gente chama. E uma música que eu acho que tem tudo a ver com a minha carreira e assim, que eu sempre me lembro quando pergunto, é aquela do Queen, We Are the Champions. A próxima pergunta é a seguinte: piloto ou DJ? Qual dessas profissões você considera mais divertida? Repete, mais o quê? Qual é a mais divertida? Divertida. As duas são divertidas. Quando você está pilotando um carro bom e está disputando a corrida, está andando na frente, é muito divertido. É muito tenso, mas é muito divertido. Quando você está, vamos dizer, fazendo um show como DJ para um público de 5, 10 mil pessoas e vendo a galera curtindo a tua música, é muito divertido também, muito satisfatório. Os dois, você tem que ter muita responsabilidade. Você é contratado pela equipe para ter resultado, assim como você é contratado por promotor para tocar num festival para ter resultado. Então, além de ser divertido, eu também tenho que fazer o meu trabalho de casa, tenho que estudar, tenho que me preparar, tenho que escolher minhas músicas, tenho que... É uma coisa que é intensa também. E também você quer se sobressair como DJ, como profissional, que você toca bem, você entende o público, qual a música naquele momento que eles querem escutar, que estão curtindo, porque é a mesma coisa, você ter uma má performance como DJ, o teu público vai embora. E você ter uma má performance como piloto, você vai perder o teu lugar. Então,
assim, tem similaridades, apesar de ser duas coisas completamente diferentes. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer 3 perguntas para finalizarmos. Qual das 2 profissões é a mais segura? A mais segura entre os dois, DJ e piloto, bom, a mais segura, Cada um a, tem os seus riscos. a mais segura, óbvio que é ser DJ. O máximo que pode acontecer, se não tiverem gostar, você levar alguém te jogar um ovo, né? Você vira o Omelete Man, se você DJ for Omelete. horrível. Você vira o DJ Omelete. Já na pista, se você comete um erro, pode custar a vida aí pode custar. ou um membro, ou só alguns ossos. Pode ser caro, ou só um belo prejuízo, né, do carro, né? A equipe. Já se você fizer uma mixagem ruim, colocar música ruim, você já começa o público lá, ó, telefone, vai para casa. Não tá muito bom. Não tá muito bom. Agora, troca o DJ. qual o seu conselho para quem adora música e sonha ser DJ? Qual é o seu conselho? Meu conselho é estudar. Se você tiver o dom para ser músico, aprender algum instrumento, isso vai facilitar muito para você fazer as suas próprias produções, você fazer a sua música. Os jovens hoje em dia têm muita facilidade com a parte de computação, que hoje você faz muita música pelo computador, o que já para mim é uma grande dificuldade. E ser perseverante é vamos dizer, uma profissão super competitiva, e hoje assim todo mundo virou querer ser DJ, porque é um negócio que dá muita satisfação pessoal. E então o meu conselho é esse. Infelizmente, chegamos à última pergunta. Fazer o quê? Chegamos nela, mas... Nossa, tá tão boa. Tudo que é bom... Dura pouco? E tudo que é muito bom, dura muito pouco. Estou curioso para saber qual que é a última pergunta. A última pergunta está em todas as entrevistas. Qual é o seu conselho turbinado para o pessoal que está assistindo a gente? O meu conselho agora, no momento... conselho de... Sei lá, um conselho. Um conselho... Eu acho que eu vou dar um conselho bem atual, tá? Cuide-se com a Covid. Um vírus, uma doença que ninguém, na minha opinião, não sabe 100% as consequências. Quer dizer, a gente sabe, mas cada pessoa tem uma reação quando pega. Isso, eu acho que é uma coisa que todos nós temos que ter consciência, porque isso está fazendo com que a vida de todos no mundo inteiro tá mudando, né? Está nos restringindo de fazer coisas que eram banais. Você está com teus amigos, você
ir para uma festa, você ir para a escola, tá com teus colegas do lado. Então, acho que todos nós temos que nos ajudar e juntos, de mãos dadas, vencer essa batalha e ter muita responsabilidade. Com certeza. Meu, em toda entrevista, alguém dá um conselho de vida, um conselho muito bom, na minha opinião. Mas, meu, isso daí foi um conselho ótimo. Todos foram ótimos. Mas esse, principalmente, para o momento que a gente está passando, é uma ótima lição. E usem máscara sempre que for sair. Quando voltarem, primeiro passem álcool 70%, depois vá lavar a mão para depois você ir tomar banho para você ficar limpo e sem o vírus. Lave o cabelo, tire todas as bactérias do seu corpo para você não ter risco de contaminar a si próprio e as pessoas que você ama. É isso aí. Você tá certo. Quem disse que uma música de 40 anos atrás, se não me engano, ia prever o que ia acontecer neste momento? Você viu? Esse o mundo é uma dia surpresa. O dia em que a Terra parou. E esse é o meu conselho no momento. Fora isso, corra atrás dos seus sonhos, seja perseverante, seja flexível. Se não dá certo uma coisa, não desanime. Corra atrás de outros objetivos, sempre de outros objetivos. Mude de carreira. Eu não mudei 3 vezes, né? Então, isso não quer dizer que não vá fazer outra coisa ainda no futuro. Então, Quem sabe? É isso. Quem sabe, né? É isso. Se vocês gostaram deste vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e comenta aqui embaixo para a gente trazer mais entrevistas como essa. Você tem que comentar o que você quer e deixa a hashtag Brasil, que é uma coisa que a gente aprendeu nessa entrevista, que muito brasileiro foi para a Fórmula 1. Então, a hashtag Brasil está no ar. Se vocês querem mais uma entrevista, deixa a hashtag Brasil. E tchau! Fui! Tchau!